Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre fotodesenho. Me acompanhe. Como objetivo, iremos conhecer, analisar e apreciar as obras que utilizam a técnica do fotodesenho. Pense um pouco. Fotodesenho, você tem alguma ideia do que é isso? Fotodesenho é quando um artista mescla a linguagem fotográfica e a linguagem do desenho para criar uma ideia. Vamos então, pessoal, falar um pouco sobre desenho. A história do desenho começa quase que ao mesmo tempo em que a do homem. Nas paredes das cavernas ficaram gravados os hábitos e experiências dos homens primitivos que usavam as pinturas como forma de se expressar e comunicar antes mesmo que se consolidasse uma linguagem verbal. Então, pessoal, lá nos tempos primitivos, o homem já desenhava nas cavernas, nas paredes, as famosas pinturas rupestres. O que o homem desenhava? O homem desenhava afazeres do cotidiano. No princípio, ele desenhava os animais que ele acreditava que, de uma forma mística, pudesse facilitar o processo de caça. Então, desde o princípio, o homem sempre curioso e buscando desbravar o mundo em que ele estava vivendo naquele momento, ele sempre foi além do que tinha à sua disposição. Descobriu maneiras de poder colorir as imagens nas paredes e com isso foi se dando os primeiros passos do que hoje a gente chama de desenho. Aqui nós temos duas imagens que representam pinturas rupestres. Animais representados na caverna de Chauvet, olha só que legal, olha que belíssima essa imagem, gente. E olha lá o bisão na caverna de Altamira, olha que belíssima essa imagem. Nós vamos observar uma imagem chapada, ou seja, uma imagem bidimensional, né? Mas o legal aqui é pensar que o animal, ali, principalmente o bisão desenhado, vem daquele processo de crença que o homem facilita o processo de caça do animal quando ele desenha o animal na parede. Aqui eu trouxe para vocês uma outra imagem de crianças da Palestina, tá? Que desenhando, né, sua visão de mundo, expressando sua visão de mundo através do desenho. Olha que legal, vocês têm aqui um pombo acorrentado, né, uma gaiola aberta, mas ao mesmo tempo você tem um pombo acorrentado. Olha que interessante esse desenho. Gente, olhem a ligação, né, desse desenho. Crianças da Palestina. Você já parou para pensar por que nos prendemos ao ato de desenhar ou por que simplesmente os desenhos muitas vezes nos fascinam? Você já se perguntou por que nós nos interessamos por arte? Por que nós desenhamos? Ou para aqueles que não gostam de desenhar, por que nós nos prendemos, nos fascinamos com os desenhos? Quem nunca leu um gibi, um HQ, né? Quem nunca assistiu desenhos na TV ou no YouTube ou no streaming, não é? O desenho, de uma certa maneira, quando lemos os livros, quando somos ainda crianças, agora vocês estão na 8ª série, agora já é o momento que vocês começam a encontrar livros que não têm tantas figuras, mas quando vocês são mais novos, vocês começam a se interessar pela leitura, principalmente por livros que tenham imagens. Por que será o desenho nos fascina? De todo modo, o desenho sempre será uma forma de expressão, independente do porquê que uma pessoa desenha. Ela sempre estará expressando um desejo, um sentimento, uma atitude. O desenho pode ser a resposta de como você pensa e sente sobre a vida ou o que espera dela. Você sabia que na área da psicologia, os terapeutas utilizam o desenho para entender o processo pelo qual você está passando na sua vida? Eu mesmo tenho uma experiência. Certa vez, trabalhando num CRAS, foi uma assistente social me relatou que ela pediu para que as crianças fizessem um desenho. Uma dessas crianças desenhou um ovo frito. Na verdade, ela pediu para que as crianças fizessem um desenho que lembrasse a família. E aí, num dos desenhos, tinha lá um ovo frito. Curiosamente, a assistente social perguntou a essa criança o porquê o ovo frito lembrava a ela a família dela.
E olha só que mágica a resposta. Que mágica e talvez um pouco triste ou não, depende de qual a situação dessa família, mas a criança respondeu que aquele era o único momento em que a família se encontrava reunida, juntos à mesa da alimentação, na hora do almoço, ou na hora da janta, ou no café da manhã. Não ficou claro para mim qual o momento, mas o momento de se alimentar era o momento em que a família se reunia. Então, os terapeutas utilizam muitas vezes o desenho para poder entender o processo em que você está passando na sua vida. Agora que nós falamos um pouco sobre a importância do desenho e como ele se desenvolveu desde os tempos primitivos, vamos à nossa primeira atividade. O que os homens primitivos costumavam desenhar nas pinturas feitas nas cavernas? Pense aí, galera, e nós já voltamos. E aí, galera, pensaram? Vamos lá? Como sugestão, eu vou dizer a vocês que nas paredes das cavernas ficaram gravados os hábitos e experiências dos homens primitivos que usavam as pinturas como forma de se expressar e comunicar antes mesmo que se consolidasse uma linguagem verbal. Agora nós vamos falar de uma coisa, de um invento, né? De uma invenção que revolucionou não só a área da arte, como a maneira das pessoas se comportarem frente à sociedade em relação ao entretenimento, a forma de registrar os feitos. Olha que legal, estamos falando da fotografia. As primeiras experiências fotográficas de químicos e alquimistas datam de cerca de 350 a.C. Ó,
quanto tempo, galera? Mas a primeira fotografia propriamente dita foi obra do francês Joseph Niepce, nascido em 1763, falecido em 1828. Gente, Joseph Niepce é responsável pela invenção da fotografia, mas ele não inventou sozinho não. Como a própria informação, as experiências fotográficas datam de 350 a.C., Aristóteles já havia inventado a câmara obscura. Pesquisem o que significa a câmara obscura. Mas lá adiante, no século XVIII, você tem também Joseph Niepce, Nicéphore Niepce, que é o pai da fotografia, porque em 1826 ele conseguiu registrar pela primeira vez a imagem de uma imagem a partir da janela do seu quarto. No entanto, ele não conseguiu fazer com que a imagem ficasse fixa. Tempos depois, essa imagem desapareceu. Aí, numa sociedade, numa longa história que não é o momento agora, junto com Daguerre, Louis-Jacques Daguerre, eles acabam criando uma forma de evoluir, de fazer com que essa fotografia fixe no papel. Niepce faleceu, Daguerre deu continuidade e conseguiu imprimir a imagem fotográfica e fazer com que ela fixasse e ali ficasse. E aí, gente, ganhou o mundo essa experiência, chamou a atenção das pessoas, despertou a curiosidade e chegamos ao que hoje nós temos de fotografia. E chegamos à era da fotografia digital. Passamos por um longo processo, mas desde sempre a fotografia despertou o interesse das mais variadas camadas de classes sociais, inclusive dos artistas. Olha aí, gente, a imagem que eu falei para vocês, que Niepce registrou da janela de sua casa, primeira fotografia reconhecida no mundo, feita por Joseph Niepce, e aqui nós temos a primeira fotografia feita no Brasil. Olha que legal, de autoria de Luiz Conte. E, detalhe, você sabia que o imperador Dom Pedro II era apaixonado por fotografia? Inclusive, quando havia alguma coisa diferente de fotografia sendo lançada ou alguma curiosidade fora do Brasil, ele era convidado para ir até lá, visitar e participar dessa experiência. Nosso imperador Dom Pedro II era apaixonado por tecnologias. Gente, pictorialismo é um movimento que os artistas desenvolveram, que surgiu entre os artistas no momento em que a fotografia surgiu, na intenção de colocar a fotografia como arte, porque os fotógrafos diziam que fotografia não era arte, mas os artistas insistentes colocaram a fotografia, tentaram pôr a fotografia como arte. Claro que conseguiram, porque hoje nós temos a fotografia como arte, senão não estaríamos estudando aqui na nossa aula. Mas foi uma longa batalha. Olha só, quando a fotografia foi inventada, surgiu um debate que deu origem a um movimento conhecido como pictorialismo. Na segunda metade do século XIX, os artistas se empenharam em colocar a fotografia como produção artística e, para isso, realizavam uma interferência nos negativos das fotos para deixá-las o mais próximo possível das pinturas. Olha que legal. A partir do negativo, no negativo, os artistas faziam interferências, alterando o original da foto, e ao ser revelada, ela ficava com um aspecto de pintura. Olha que legal! Tudo isso para tentar pôr a fotografia no campo da arte. Aqui no Brasil, nós vamos ter alguns artistas também, no século XX, na primeira metade, que vão se destacar também por essas interferências, recortes e pinturas que são feitas nas fotos. Mas olha só, o movimento pictorialista não durou muito tempo, mas esse pequeno espaço de tempo serviu para tentar colocar a fotografia como arte. E os artistas, quando surgiu a fotografia, principalmente os pintores, ficaram extremamente preocupados, porque eles pensaram, acabou nosso trabalho, agora a pintura não será mais necessário o nosso trabalho de pintor, porque uma foto tira um autorretrato, uma foto faz um retrato, uma foto registra a realidade tal qual como ela é, e agora, aonde nós vamos nos encaixar? Mas a arte, ela sempre dá o seu jeito e se ressignifica, como vocês já entenderam e já viram em aulas anteriores. Pessoal,
A fotografia é a arte de pintar sem pincéis. Olha que frase linda de Damien Berhart. Aqui nós temos uma fotografia artística, olha que bonito, né? Todo o jogo de luzes, todo o trabalho de foco de câmeras, né? Tem toda uma técnica desenvolvida para uma fotografia artística. Olha só que legal, características. Criada pela mente de um fotógrafo, não tem fins comerciais, dando margem para diferentes interpretações, explorando sensações, sentimentos e emoções. Essas são as características de uma fotografia artística. Legal, não é, galera? Vamos então agora a mais uma atividade para reforçar o que nós conversamos aqui sobre fotografia. O que representou o movimento conhecido como pictorialismo? Galera, pensa aí e a gente já se fala. E aí, galera, o que representou o movimento conhecido como pictorialismo? Tcharam! Sugestão de resposta: representou uma grande mudança na concepção artística, pois na segunda metade do século XIX, os artistas se empenharam em colocar a fotografia como uma arte superior e, para isso, realizavam interferência nos negativos das fotos para deixá-las o mais próximo possível das pinturas. E então, galera, em pleno século XXI, chegamos ao fotodesenho. Olha só, com a mistura da fotografia e do desenho, alguns artistas simplesmente piram, enlouquecem, se entregam à magia, à sua capacidade de criatividade, aos seus desejos mais intrínsecos de procurar despertar emoção, comoção, e olha só, criam esse belíssimo trabalho que nós conhecemos como fotodesenho, ou seja, a fotografia
junto da fotografia você tem a imagem de um desenho, ou seja, as duas linguagens casando dentro de uma única ideia. Essa é uma foto de Wilson Otacílio. Olha que legal o trabalho dele, é um trabalho que ele intitula de Capture of Dreams, Captura dos Sonhos. Aqui nós temos um quadro, ele escrevendo no quadro, né? Uma aula de física, pelo jeito, ou matemática, olha só. E uma menina lendo, olha que poética essa imagem. O que te faz pensar quando você olha essa foto, galera? Olha, no fotodesenho, nós vamos identificar linhas, pontos, cores, formas, luminosidades e espaços são elementos que constituem as linguagens visuais. A fotografia, o desenho e a pintura estão entre as linguagens visuais. Ao fazer escolhas e combinações, podemos criar imagens, ou seja, são estes elementos básicos para constituirmos, né, um desenho, uma foto, tá? Uma pintura. Existem técnicas que convergem numa linguagem única, que estão dentro do desenho, da pintura e da fotografia. Olha mais uma foto do Wilson Otacílio e aqui uma foto do Ben Heine, que nós já vimos aí em aulas anteriores o trabalho do Ben Heine, olha, fotografia e desenho. Que legal, não é, gente? Muito legal, vale muito a pena, olha, ó, verificar aí na internet os trabalhos desses artistas. Que tal agora você procurar na internet por artistas que usam essa ideia de juntar foto e desenho num só trabalho? Vão lá, gente, se aventure na web e eu já volto aqui.
É isso aí, galera. Fizeram a pesquisa? Tem vários artistas, né? Tem Ben Heine, tem Wilson Otacílio, tem vários outros artistas que desenvolvem, inclusive artistas nacionais convidados para expor os seus trabalhos, artistas brasileiros para expor os seus trabalhos fora do país. Você vai se impressionar com a gama de pessoas que trabalham dentro desta linguagem artística. Galera, nessa aula nós conhecemos, analisamos e apreciamos obras que utilizam a técnica do fotodesenho. Eu espero que você tenha gostado e até breve!